namorada começasse a te acordar todas as noites no mesmo horário pra fazer uma mesma piada, você reagiria bem ou você acharia que ela tá meio bilutantando a cabeça? Ou você acharia que talvez essa não é a sua namorada? Hey pessoas, eu sou Yasmin Bacon, este é o De Bacon Terror, e sejam bem-vindos ao nosso especial de Halloween, onde tem vídeos todos os dias em outubro. Não sei ao certo que dia é hoje aí pra vocês, mas pra mim hoje é dia 26 de setembro. Este é o primeiro vídeo que eu gravo, mas eu sei que não vai ser o primeiro vídeo que vai sair, então por favor não se esqueça de já deixar o seu like no início do vídeo, porque isso ajuda muito, e de se inscrever no canal se você não for inscrito, porque você não vai se arrepender. Você também pode me ouvir pelo Spotify. Essa é uma daquelas creepypastas que você começa não entendendo nada e você termina entendendo menos ainda. E é bem justamente o tipo de creepypasta que eu mais gosto. Não vou dar spoilers, juro pra vocês. Além de que eu adoro esse tipo de creepypasta que envolve paranoia com relação a alguém que vive com você. Principalmente mãe, marido, esposa, que é o caso disso aqui. Nossa, é o tipo de coisa que me deixa pensativa e faz com que no meio da noite eu sempre verifique se é o meu marido ali mesmo ou se é alguma outra coisa. E o nome da creepypasta é: todas as noites a minha namorada me acorda para contar exatamente a mesma piada. E eu vou lê-la com vocês agora sem mais enrolações. Antes de começar, eu acho que devo deixar algo muito claro. Eu amo profundamente a Ellen. Estamos morando juntos há cerca de 3 anos, mas nós nos conhecemos a vida toda. Na verdade, nós éramos amigos de infância e eu sei que isso pode parecer um conto de fadas para algumas pessoas, mas eu sempre senti que estávamos destinados um ao outro. Mesmo depois da formatura, quando começamos a namorar outras pessoas, só parecia realmente certo quando nós estávamos juntos. Não sei por que eu demorei tanto pra chamá-la pra sair, mas eu sou muito grato por ter feito isso. Temos o mesmo gosto musical, de filmes e até comida. Rimos das mesmas piadas bobas e sabemos exatamente como confrontar um ao outro nos momentos difíceis. Ela é a garota mais gentil, carinhosa e doce que eu já conheci na minha vida. Nós já falamos sobre os nossos planos de casamento e sobre como gostaríamos de ter filhos. Por isso dói tanto ver como tudo deu tão terrivelmente errado em apenas 4 noites. Eu também preciso dizer que a Ellen, ela não tem muita família além de mim e de algumas tias que elas são meio distantes e que ela nunca conheceu e nem sabe o nome. Eu nasci numa família grande, com 4 irmãos e vários primos, sempre por perto, ajudando quando precisávamos, e a Ellen, ela não tem nada disso. Ela não tem irmãos e o pai dela era um alcoólatra abusivo que morreu quando ela ainda era pequena. A mãe dela era uma mulher muito gentil e inspiradora, que cuidou da família sozinha por anos. Ela era quase uma mãe pra mim. Quando ela faleceu no ano passado, doeu muito em nós dois. Mas Ellen, ela permaneceu forte. Ela não é do tipo que deixa sentimentos aparecerem facilmente, então é preciso perceber os sinais para saber o que ela realmente sente. Eu costumava me orgulhar de ser capaz disso. Achava que a conhecia melhor do que a mim mesmo, e por isso é tão estranho e francamente aterrorizante. Estávamos dormindo na cama e eu sonhando. Não lembro exatamente sobre o que, mas eu tenho certeza de que eu estava sonhando até ouvir a voz dela, muito perto do meu ouvido. Toque, toque, toque. Ela estava acariciando meu cabelo gentilmente, sentada na cama e me olhando de cima. Eu abri os olhos devagar, grogue de sono. O que foi, amor? Ela continuou me olhando fixamente e repetiu: toque, toque, toque. Eu olhei pro relógio digital em cima da cômoda. 3h27 da madrugada. Eu tinha que ir trabalhar em poucas horas. O que foi, Ellen? Ela fez uma pausa. Responda a piada, querido. Toque, toque, toque. Tá bom, eu aceitei, mas porque eu tava esperando algum tipo de surpresa mesmo. Ela não era do tipo que fazia piada sem motivo. Quem é? O sorriso dela se abriu e ela respondeu: não sou eu, então não abra a porta. Eu fiquei olhando pra ela sem entender o que isso significava. É só isso? É só uma piada? Eu perguntei. Sim, ela disse, se deitando no sofá e se cobrindo com o cobertor. Obrigada por responder. Respondi que ela era estranha, fechei os olhos e voltei a dormir. Na manhã seguinte, tudo ocorreu bem normalmente. Eu só lembrei da conversa estranha enquanto escovava os dentes, sozinho no banheiro, e nem tinha certeza se realmente tinha acontecido ou se foi só um sonho estranho. Tomamos café juntos e ela estava agindo normalmente. Até leu em voz alta algo sobre uma revista de moda. Sinceramente, eu nem prestava muita atenção, então eu aproveitei para perguntar sobre a noite anterior. De início, ela parecia não saber do que eu estava falando, mas depois os olhos dela se fixaram em mim e o mesmo sorriso da noite anterior ele surgiu rapidamente. Naquele momento eu soube que não tinha sido apenas um sonho. Ela disse que não era nada importante e parou de me dar atenção quando eu insisti. E mesmo não devendo, eu desisti. Tinha trabalho e outras coisas para resolver e eu apenas deixei o acontecimento de lado, achando que não se repetiria. Mas na noite seguinte eu acordei com a voz dela. Toque, toque, toque. Uma pausa. Toque, toque, toque. O que você tá fazendo? Eu perguntei. Ellen, o que você tá fazendo? Toque, toque, toque. Ela repetiu. Dessa vez ela nem me tocava. Ela apenas estava sentada na cama, olhando pra mim com o mesmo sorriso, mas os olhos pareciam maiores e ela piscava em intervalos longos. Olhei pro relógio.
3h27 da madrugada. Ellen, sério, eu tenho que trabalhar em poucas horas, eu não posso ficar acordando no meio da noite pra responder piadas de toque-toque. Toque, toque, toque. Isso tá ficando assustador, sabia? Eu não sei se é um tipo de brincadeira, mas eu não tô gostando disso. Responda. Toque, toque, toque. Eu suspirei, deixando escapar uma risada nervosa. Era assustador, claro, mas era minha Ellen, então não me incomodava tanto quanto deveria. Tá bom, quem diabos é? Eu respondi num tom brincalhão. Não sou eu, então não abra a porta. Um arrepio percorreu a minha espinha. Era a mesma resposta e eu ainda não entendi o que isso significava. Só que a forma com que ela disse, numa voz estranhamente monótona, contrastava com o sorriso e com o fato de eu não ter ideia do que ela queria dizer. O que isso quer dizer? Eu perguntei. Eu realmente não entendo. E ela apenas sorriu e voltou a dormir. O meu coração deu um aperto, mas eu fiz o mesmo. No dia seguinte, eu tentei falar de novo sobre o que estava acontecendo. Ela foi evasiva, mal respondia às minhas perguntas. Era quase como se não pudesse falar sobre isso, o que era muito estranho, ainda mais considerando que falamos sobre praticamente tudo. Eu disse que precisava estar descansado para o trabalho, algo que ela deveria entender bem e que eu não estava gostando. Realmente, eu não estava gostando nada dessa brincadeira e ela apenas assentiu. Eu decidi não insistir de novo para não magoá-la. Quando chegamos em casa, jantamos, vimos um filme e fomos pra cama. Toque, toque. Eu abri os olhos mais rápido dessa vez. Na verdade, eu mal tinha dormido. Eu já sabia que ela faria isso de novo e eu fiquei pensando nisso o tempo todo. Olhei pro relógio. 3h27 da noite. Toque. Toque. Pensei em ignorá-la, fingi que estava dormindo e eu fechei os olhos devagar, torcendo para que ela não tivesse visto que eu os abri. Toque, toque. Ela continuou, não parava e eu regulei minha respiração, mas ela insistia. Toque, toque. Não, eu não vou responder essa maldita piada, Ellen. Para com isso. Toque, toque. Eu tentei ignorar, mas ela nunca tinha sido tão insistente com nada antes. Eu estava ficando nervosa e, francamente, com um pouco de medo. Por que Ellen estava fazendo isso? Por que todas as noites, no mesmo horário, até o mesmo minuto? Por que ela não me deixava dormir sem eu ter que responder? Toque, toque. Eu levantei no movimento brusco. Caramba, Ellen! Eu estava pronto para discutir quando finalmente olhei para ela e era como se toda a força tivesse me abandonado. Ela não sorria. Não piscava. Ela apenas me encarava fixamente como um animal. A sua boca se movia devagar, sem parar. Toque, 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 toque. Eu não sabia como reagir, nem que expressão tinha que ter no rosto, mas o meu coração falhou uma batida. Era aterrorizante, como se o olhar dela me congelasse no lugar, um vazio, distante. Toque, toque. Quem é? Eu perguntei, sentindo que era a única saída daquele pesadelo. Não sou eu, então não abra a porta. Ela fechou os olhos devagar e se levantou. Fiquei olhando para ela enquanto parecia cair num sono profundo. Desci e sentei no sofá da sala, olhando o céu noturno lá fora e observei o silêncio do bairro. O meu coração batia rápido e não desacelerava. Eu estava com medo demais para dormir no mesmo quarto que a minha namorada, tudo por causa de uma maldita piada de toque-toque. Mas isso não era algo natural. Eu pensei em ligar para alguém. Pensei que poderia ser algum distúrbio de sono, sonambulismo, eu não sei. Nada mais fazia sentido. Eu estava exausto e eu decidi que pela manhã ligaria para um amigo psicólogo para pedir a opinião de um profissional. Algo estava errado com Ellen. Eu fiquei no sofá até o dia amanhecer e quando ela acordou, estava agindo normalmente de novo. Chegou a me perguntar por que eu não estava na cama e eu não respondi. Na verdade, eu mal falei com ela e saí para o trabalho. Ela parecia triste, mas eu não faria nada sobre isso. Liguei para o meu amigo e contei tudo em detalhes e ele não pareceu tão preocupado quanto eu esperava. Ainda assim, combinamos uma consulta para a semana seguinte. Agora eu só precisava convencer a Ellen a ir comigo. Recebi várias mensagens dela. Parecia preocupada, triste, até confusa. Pediu desculpas várias vezes e isso me partiu o coração e eu me senti bem mal. Eu não deveria, mas eu respondi e fiz ela prometer que não faria aquilo de novo. Também falei sobre a consulta e ela relutou, mas concordou, então fizemos as pazes. Era Ellen, afinal, a garota que eu conheço desde os 6 anos, a mulher que amo e que cuidou de mim por anos. Por mais assustador que fosse aquele comportamento, ela não estava fazendo nada particularmente perigoso. Então, por um momento, eu me convenci de que deveria dar outra chance. Quando eu cheguei do trabalho, ficamos juntos. Ela até preparou meu prato favorito. Ela estava agindo tão gentil e carinhosa como sempre e eu dormi com ela no quarto, mesmo ainda relutante. Toque. Eu não acreditei. Ela tinha me prometido que não faria isso. Toque. Olhei pro relógio. 3h27. Sempre. Toque. Eu estava de bruços e não vi o rosto dela. Na verdade, eu nem me importei em olhar. Estava mais triste do que assustado. Triste porque ela tinha quebrado a sua palavra. Toque. Quem é? Foi quando eu respondi, decidido a voltar a dormir. Não sou eu, então não abro a porta. Fiquei em silêncio e fechei os olhos, eu só esperava conseguir aguentar até a consulta no dia seguinte. Para minha surpresa, eu consegui dormir. Provavelmente porque eu não descansava desde a noite anterior e na manhã seguinte eu voltei a não falar nada com Ellen. Só resposta curta.
Eu esperava que ela disse como ontem, tentando se desculpar, mas ela não fez nada disso. Quase não disse nada, como se ela tivesse aceitado. Também parecia cansada, ou pelo menos um pouco fraca. Fui trabalhar, mas eu não parava de pensar nela. Também não recebi mensagens, e quando voltei, tivemos o jantar mais silencioso da minha vida. Ela mal comeu. Decidi deixar o quarto pra ela e dormir no sofá. Não sabia se isso impediria, mas tinha tanta esperança de que ela não desceria de novo só pra me contar a mesma maldita piada de toque-toque. Me cobri com um cobertor, tentei afastar aquele desconforto e fui dormir. Tive um sonho profundo, sem sonhos. Eu parecia perdido na escuridão, então eu ouvi uma respiração. Eu abri os olhos e vi a Ellen. Ela estava em pé ao meu lado, olhando para mim com olhos grandes, fixos, pupilas dilatadas que não combinavam com a expressão completamente neutra. Ela me observava dormir. Eu quase gritei de terror. Pulei do sofá e os olhos dela me seguiram enquanto eu tropeçava pelo cômodo escuro, enquanto eu tentava me afastar. Por um momento, eu olhei para o relógio em cima da mesa. 3h27. Ellen, o que você tá fazendo? Eu perguntei já desesperado, mas ela não se moveu. Na verdade, ela não disse nada. Ela apenas me encarava, como se fosse de vidro e ela pudesse ver através de mim. Então eu ouvi batidas na porta da frente. Instintivamente, eu olhei nessa direção. Ela foi seguida por mais batidas e mais, alguém quase esmurrando a porta. Eu olhei de volta pra ela e ela continuava me encarando. Lentamente, eu fui me aproximando da porta e ela não se mexeu. As pancadas continuaram. Quem está aí? Eu gritei. As batidas pararam, então eu ouvi uma voz. John, você me ouve? Abre a porta, por favor. John, por favor, abre a porta. Eu congelei no lugar. A voz continuava me chamando, mas eu não podia aceitar. Era a voz de Ellen, vinda do outro lado da porta, mas não podia ser. Eu imploro, John, abre a porta, sério, ela não sou eu juro que ela não sou eu. Eu virei a cabeça devagar e olhei pra Ellen parada na frente do sofá. Ela me olhava com os mesmos olhos fixos, um sorriso terrível e largo no rosto. As batidas continuaram. John, abre a porta, por favor, você precisa confiar em mim. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer, e eu não me lembro do que aconteceu depois disso. Eu acordei no meu quarto. O relógio digital marcava 4h21 e Ellen não estava do meu lado. Eu estava completamente sozinho, tremendo incontrolavelmente, sem saber o que estava acontecendo. Eu não me lembro do que aconteceu depois de ver aquele sorriso terrível. Eu não sei se eu abri a porta. Eu tentei pegar o meu celular pra ligar pra polícia, ou pelo menos pra alguém que eu conhecia, só que eu deixei lá embaixo. Eu só tenho o notebook da Ellen e é nele que eu estou escrevendo isso agora, pra pedir conselhos. Eu não consigo descer. O corredor ele tá escuro, muito escuro. É como se as sombras se inclinassem para dentro do quarto. Eu consigo ouvir um som fraco de arranhões vindo de lá de baixo. O que eu devo fazer? Isso é um pouco a vibe daquela creepypasta da esposa espiando pelos cantos, que inclusive eu não sei se já saiu aqui, mas se não saiu, ela tá pra sair, porque eu já vou gravar hoje também. Que é, inclusive, uma das minhas creepypastas favoritas. Só que, nossa, dá um medo, dá uma agonia. Imagina você estar com a pessoa que você ama e ela realmente começar a agir dessa forma macabra. E, nossa, eu não sei se eu acho que a Ellen tava do lado de fora, realmente tentando avisar. Não sei se era ela esse tempo todo, ou se realmente tinha duas delas, ou se ele estar ouvindo aquilo do lado de fora não foi uma espécie de coisa da cabeça dele. Nós também podemos ir para a parte menos sobrenatural, de que ele fez algo com a esposa e acabou surtando na batatinha e aí isso aconteceu. Talvez ela estivesse possuída, ou talvez o possuído fosse ele. Também sempre existe a possibilidade de doppelganger, de Wendigo, de Skinwalker. Wendigo eu acho que não, né? Mas um doppelganger, Skinwalker, eu não acho tão improvável. Também a parte das 3 horas da manhã joga um pouco pra possessão. E se vocês repararam bem, cada vez o toque diminuía uma vez. E na última, não teve o toque-toque. Seja lá o que fosse, tinha algum senso de humor. Meio macabro? Meio macabro, mas o humor é humor. Me digam o que vocês acharam, me contem a creepypasta que vocês gostariam que eu narrasse por aqui. Essa aqui vai ficar com uma nota 8 de 10. Senti falta de alguns pontinhos de tensão, mas esse final fez com que tudo compensasse. E a partir de hoje, inclusive, eu venho anunciar que meu marido só dormirá ou no sofá ou no quartinho dos cachorros. Então é isso, gente. Um beijo, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês ainda não curtiram, de se inscrever no canal se vocês ainda não se inscreveram. Tanto as minhas redes sociais quanto o link da creepypasta vão estar aqui na descrição. E deixem um comentário bem legal pra eu saber o que vocês acharam. E se vocês quiserem me mandar o relato ou a história de vocês, o meu e-mail ele também vai estar aqui na descrição. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.